E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa aula do segundo governo Vargas. Eu vou botar a musiquinha para vocês aqui do jingle da população pedindo o homem de novo. O povo tava com saudade do pai dos pobres. Dá uma ligada nessa musiquinha, dá uma ligada. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Nós vamos falar agora do segundo governo Vargas. Por quê? O Euricão terminou seu governo, lembra, 5 anos na Constituição dele, sem reeleição. E quem vem depois? Quem? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas dessa vez vai se candidatar e vai entrar pela primeira vez no poder através do voto popular, né? Porque das outras vezes ele foi provisório, depois ele deu um golpe e foi ficando, né? O Getulhão foi mais ou menos assim, né? Então, ele é eleito e dentro desse quadro, lembra que eu falei para vocês na aula do Dutra, tá aqui, né, dos nacionalistas e liberais, essas forças antagônicas, uns querem abrir a economia, outros não querem abrir a economia, né? Nasce aqui a campanha O Petróleo é Nosso, né? O petróleo é nosso. Campanha de quem? Dos nacionalistas. Se você está prestando atenção, você já entendeu. O nacionalista está falando que, opa, vocês não vão abrir para a empresa estrangeira explorar o petróleo do Brasil. Não. O petróleo é de quem? O petróleo é nosso, nós vamos explorar. É uma campanha do Partido Nacionalista, né, que se alinha, é óbvio, como eu já disse na última aula, com o Getúlio Vargas, né? Os partidos que são nacionalistas estão alinhados e sempre estiveram alinhados com o Getúlio Vargas, né? E aqui em 1953 é fundada então a nossa querida Petrobras, né? O petróleo é nosso, a Petrobras é fundada no governo Getúlio Vargas, né? É lógico, uma vitória dos nacionalistas, né? Acontece que, se você prestou atenção na última aula, eu disse, no governo Dutra existiu crises econômicas e no momento de crise econômica ali houve um congelamento dos salários. Com o congelamento do salário existe o trabalhador perde poder de consumo, as coisas vão subindo, né? A inflação está existindo, mas os salários não sobem. Já viu algo parecido? Então, foi num outro país, foi no Brasil. Conhece o Brasil? Então, aconteceu lá. E aí, o que acontece? No governo Vargas, as pessoas estão reclamando, já está ficando insuportável, porque começou lá no Dutra. E agora, o pessoal está falando, ô Getulhão, tu não é o pai dos pobres? Vai salvar a galera ou não vai salvar a galera? E ele preocupado, como é que eu vou resolver isso? Aparece um cara, um indivíduo que vai ser presidente mais tarde, chamado João Goulart. E o João Goulart, ele tem uma ideia assim maravilhosa, que eu acho que você já teve sozinho, assim, gente, vamos aumentar o salário. É só aumentar para 100%. Vamos aumentar 100%. Todo mundo vai ficar feliz. Aumenta 100%. Moleza? Mais ou menos, né? Por quê? Porque se um salário aumenta, alguém tem que pagar. Para pagar o salário, a economia precisa crescer. Gente, eu sei que muita gente pode pensar que isso é um discurso meramente capitalista, mas são matemáticas, né? Muito embora todo mundo queira receber mais, para aumentar 100%, eu preciso ganhar mais, 100% a mais do faturamento geral. Isso começou a gerar uma crise, todo mundo falou, esse cara é louco, esse tal de João Goulart é maluco, quem está fazendo? Aí então começam pressões contra o governo de Getúlio Vargas, né? Lembre-se que Getúlio Vargas se alinhava aos nacionalistas. Do outro lado existia os liberais, que alguns vão, já disse na última aula, dizer conservadores e não são, né? Representados pela UDN, União Democrática Nacional. Agora, pessoal, entra uma figura que o negócio vai começar a esquentar, cara. Eu adoro esse período brasileiro, porque o negócio vai pegando. São tramas, coisas loucas. Aqui, como um dos membros da UDN, existe um jornalista. Um jornalista que ficou famoso na história nacional, chamado Carlos Lacerda.
Carlos Frederico Lacerda. Ele tinha este nome, Carlos Frederico, nome dado pelo pai, em homenagem a Karl Marx e Friedrich Engels. Sim, exatamente. Ele estava se opondo ao Getúlio Vargas, mas a raiz dele acabava sendo comunista. Então, ele viveu muito tempo no Partido Comunista, o Carlos Lacerda. Mas ele se desentendeu com o partido e saiu de lá e tornou-se de verdade um liberal radical, né? Tem vídeos dele dizendo assim: eu não tenho um comunista, não gosto de comunista. Então alguma coisa ele viu no partido, se decepcionou totalmente e foi para o outro lado de forma radical. E aí no seu programa, nas suas colunas, ele questionava, ele apontava os podres do governo Getúlio Vargas, né? Ele era a voz que questionava isso, chamavam de corrupto, de nepotismo, falavam que ele era um ditador, né? Muito embora ele tenha vencido de forma democrática dessa vez, era uma voz que gritava todos os podres do governo, era uma oposição muito forte. Né? Pense você, hoje eles não tinham grupos de WhatsApp, eles não tinham televisão, assim, todo mundo tinha, né? O rádio ainda era a maior força e o jornal impresso. Então, pense você em toda essa oposição que ele fazia de forma feroz ao governo Getúlio Vargas, né? Agora, uma das acusações é interessante, é nepotismo. Nepotismo é quando você favorece um parente seu. E essa acusação era verdadeira? Era verdadeira. Benjamin Vargas foi colocado como chefe aqui da polícia da Guanabara. Ele deu um cargo por irmão dele, vejam só, né? E o Carlos Lacerda metendo pau todo dia, falando um corrupto, de tudo que vocês possam imaginar. O Brasil já cansou desse sujeito, o cara era feroz. Você imagina falando isso na rádio. Você imagina ele atacando o poder. Você imagina ele falando do nepotismo aqui do irmão do presidente Vargas, né? E aqui entra, então, um personagem fantástico. O Anjo Negro, né? Eu até postei uma foto do Anjo Negro penteando o cabelinho do Vargas lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, o seu professor de história, vai lá, Matheus Medeiros, segue lá. Tá aqui embaixo, é só entrar. Gregório Fortunato Anjo Negro, chefe da guarda presidencial. Ele se ofende tanto junto, diz a lenda, junto com Benjamin Vargas, né? Não se sabe, pede para um dos seus comandados, não só um, existem vários aqui, e dá um susto, mas um susto daquele bonito, sabe aquele susto que faz o cara ir ver Deus? Então, ele conversa com um tal Alcino do Nascimento, membro também da guarda presidencial, para acabar com o Lacerdão. Tá falando demais, meu irmão. Vai amanhecer com a boca cheia de formiga, tio. Vai morrer, meu irmão. Sabe aquele negócio? Tipo tropa de elite? Exatamente. Então, o Gregório Fortunato, dizem, amando de Benjamin Vargas, há quem diga que foi amando, há quem diga que foi só o Gregório, falou assim, não, eu vou resolver porque eu gosto muito desse velhinho chamado Getúlio. Fato é que Alcino do Nascimento, no dia 5 de agosto de 1954, na rua Toneleiros, pega sua pistolinha e vai em direção ao Carlos Lacerda, espera ali na rua Toneleiros, onde ele morava, para matá-lo, né? Ele, quando chega para matar o Carlos Lacerda, existe um cara lá junto com o Carlos Lacerda. E quem é esse cara? A vítima, Major Rubens Vaz, o major da aeronáutica Rubens Vaz, que entra em embate junto com o Alcino, e o Alcino atira em quem? No major. Morre o Major Rubens Vaz e ele acerta o pé do Carlos Lacerda, né? Ó, pra você ver como é que é muito louco isso. Há quem diga que o próprio Lacerda tirou no próprio pé para fazer um charminho, aumentar o negócio, né? Tudo fofoquinha. Esse pedaço da história do Brasil é muito maluca. Então, recapitulando, o Benjamin Vargas comandava a polícia da Guanabara. Um dos seus comandados, o chefe
da guarda presidencial, Gregório Fortunato, era o anjo do presidente. Ele estava aonde o presidente estava. Era como se fosse um filho do presidente, né? Dizem que então o Gregório Fortunato, chefe da segurança, aliciou, ou seja, chamou o Alcino do Nascimento e falou: Alcino, vai lá e passa ferro no cara, tá falando demais. Ele então foi matar Carlos Lacerda. Quando se aproximou, quem é que estava lá? O nosso querido Major Rubens Vaz. O homem mata o Major e atira no pé do Carlos Lacerda. Sai correndo, aquele bafafá na Rua Toneleiro. Você não pode esquecer esse nome, Rua Toneleiro. O bagulho foi pesado, né? Então, depois de toda essa muvuca, Carlos Lacerda sai com um tiro no pé. Adivinham vocês o que Carlos Lacerda disse? Quem que ele botou a culpa? Em quem que ele botou a culpa? Claro, ele já não gostava do Getulhão. Então o que ele fala? Getúlio Vargas é um assassino, além de corrupto. Ele foi pra arrebentar. Começou a bater, né? E agora nós tínhamos um corpo, Major Rubens Vaz. Nós tínhamos um atentado. Nós tínhamos alguém que realmente foi para matar uma oposição do presidente. A popularidade do pai dos pobres começa a cair. Começa a cair a popularidade do pai dos pobres, as pessoas começam então a não olhar Getúlio com muita alegria, nossa, que sujeito bom, o nosso pai querido, já não olham para ele assim, dessa forma, né? Então a pressão popular aumenta, né? Os militares começam a pressionar também, né? Porque, afinal de contas, morreu um major da aeronáutica. Eles querem saber quem foi. E tudo vai apontando para a guarda, para o chefe da guarda e a guarda presidencial, né? Então, nesses interrogatórios, né? Eu vou colocar um trecho para vocês de um interrogatório, de uma pergunta que fazem ao Gregório Fortunato. Vê aí o que ele fala. Eu queria perguntar a Gregório Fortunato, como chefe da guarda pessoal do ex-presidente, a quem ele devia direta e imediatamente obediência nessas funções? Não aceito pergunta de jornalista. Coronel Scarpa. Então eu, Coronel Scarpa, vou perguntar ao Gregório a quem devia, como chefe da guarda, imediata obediência. É ao chefe da Casa Militar e ao presidente da República. Viu só? Ele falou do presidente, cara. Todo mundo falou, só pode ser o presidente. E ficou nesse climão, pressão popular. E o Café Filho, que era o vice, disse assim: ô Getúlio, é melhor a gente pegar o boné e sair, cara. Sai, cara. Tá ruim, cara. Pressão popular. Todo mundo querendo na sua cabeça. Eles querem seu sangue, cara. Pede. Aí o Getúlio falou: eu posso pedir uma licença? Não vai pedir licença. Vocês querem seu sangue. Vocês têm que sair, cara. Aí, então, Getulhão faz então o seguinte pronunciamento: você só sai daqui morto. E dito e feito, o homem fez isso. Ele dá um tiro no próprio peito, se suicida. Percebam que eu coloquei aqui o golpe do suicídio. Por que, professor, não foi golpe? Ou melhor, não foi suicídio? Foi suicídio. Mas percebam que ele acabou com a pressão popular. Ele se mata e o povo que antes acusava vai chorando pelas ruas, se sentindo culpado de ter pressionado o pai dos pobres. Ele, com aquele suicídio, sai de vilão para um herói. E ele não só sai de vilão para herói, como ele faz um outro presidente, JK, que era da linha de pensamento de Getúlio Vargas. Ele dá um golpe de mestre ali. Suicidou-se, mas saiu por cima. Ele disse isso na carta dele, que ele sai da vida para entrar na história. E eu vou deixar para vocês agora, no finalzinho, a leitura da carta dele, de suicídio dele aí, com imagens das pessoas nas ruas, né? Se você gostou, se inscreve, compartilha. Até a próxima. Tchau. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto.
Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumi o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna, mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.